Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou trazer para vocês aqui a declaração de voto em Ciro Gomes que foi feita por um dos fundadores do PT. Eu vou contar quem é, trazer um pouco aqui do currículo dele, digamos assim, alguns trechos biográficos, mas antes eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou no canal, olhou, não está inscrito e puder, se inscreva, ative as notificações, deixa like se gostar, se não gostar, manda o joinha para baixo, comenta aqui embaixo e compartilha, porque tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo. Pessoal, o César Benjamin, que é um dos fundadores do PT, foi no seu Facebook e fez um texto muito interessante declarando o voto no Ciro e trazendo reflexões importantes sobre essa chapa Lula-Alckmin. Mas antes de trazer o texto para vocês e algumas reflexões pessoais, eu quero trazer aqui para quem não conhece alguns dados do César, que nasceu em 1954, é um cientista político, editor e político brasileiro. Cofundador do PT, foi também filiado ao PSOL, tendo se desligado dos dois partidos. Coordenou a campanha de Lula nas eleições presidenciais de 1989, quando Lula foi derrotado no segundo turno por Fernando Collor de Mello. Em 95, César deixou o PT por divergências de opinião que já vinham se avolumando desde 1989. Em 2004, então ele ficou ali um período, digamos assim, sem partido, até que ele se filiou nesse ano ao PSOL, que tinha recém sido constituído por dissidentes do PT. E ele chegou a ser candidato a vice na chapa da Heloísa Helena nas eleições em 2006. Eles ficaram em terceiro lugar. E ele, naquele mesmo ano, por conta de desacordos ali em relação a decisões internas do partido, desfiliou-se do PSOL. E no dia 14, no seu Facebook, ele colocou lá um texto muito interessante, que eu vou deixar o link para quem quiser ir lá curtir, comentar, acompanhar, que diz o seguinte: há algum tempo perdi a paciência com a política brasileira, palco de tantos grandes canastrões. As pessoas sérias são exceção. E o sistema, visto como um todo, está mais que falido. E continuou falando que quase todos os partidos tornaram-se empresas mafiosas que disputam o butim do dinheiro público fácil, perto de 5 bilhões de reais. E continuou: estou muito longe de dominar as nuances, inclusive legais, desse jogo. Além disso, não entendo de eleições. Acho que o grau de despolitização do povo brasileiro é tão alto, e aqui ele diz que é uma herança antiga, muito agravada pelo lulismo, que tudo pode acontecer, com os marqueteiros tentando gerar a onda emocional de última hora a favor do seu candidato. Diz ele aqui agora: votarei em Ciro Gomes no primeiro turno pela qualidade da campanha que vem fazendo, mas vejo de longe que, na esquerda, há um debate político sobre o convite de Lula a Geraldo Alckmin, com gente contra e a favor. Minha abordagem sobre esse assunto é mais pedestre. Esqueçamos problemas de conteúdo. Resta a questão: vale a pena tal aliança do ponto de vista meramente eleitoral, aritmético? A presença de Alckmin traz um eleitorado novo para Lula? Tenho dúvidas. O uso reiterado das declarações anteriores de um sobre o outro, criminoso e chefe do Petrolão, de um lado, o lado de Alckmin se referindo ao Lula, racista e ladrão de merenda, de outro, como os petistas chamavam até pouco tempo o Geraldo Alckmin, segundo ele, pode minar a credibilidade da chapa no imaginário popular. Além, é claro, isso aqui é importante, gente, de desqualificar ainda mais a atividade política brasileira. E ele coloca entre parênteses que quanto mais rebaixada a atividade política, maiores as chances de Bolsonaro, fecha parênteses, e finaliza dizendo: não tenho como avaliar isso neste momento. Talvez ninguém tenha. É apenas uma dúvida associada a um sentimento de alto risco para o Brasil. Então, um excelente texto de César. Eu acompanho no Facebook, fica aqui a dica, porque ele tem publicado textos importantes por lá também. E eu quero ressaltar alguns pontos, como, por exemplo, quando ele fala que votará em Ciro Gomes no primeiro turno pela qualidade da campanha que vem fazendo. Isso aqui é inegável, Se a qualidade da campanha, das propostas, das ideias, do nível com que o candidato eleva o debate que o Brasil precisa fazer, se isso apenas por si só fosse considerado, não tenhamos dúvidas que Ciro Gomes venceria com folga. Mas no Brasil despolitizado, como ele deixou claro ali, inclusive depois do Lula ter chegado ao poder,
nem sempre isso é o que importa para as pessoas. Elas buscam outros motivos para declarar voto nesse ou naquele candidato. É inacreditável muitas vezes o que acontece, e a rendição do campo progressista, que é de onde se espera, né, um olhar mais crítico, alguma análise mais fria em relação àquilo que está sendo proposto pelos candidatos, ou até da falta de proposta dos candidatos. Mas não, o PT, por exemplo, nessa semana passada, falou em manter Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, à frente da instituição. E você olha, né, no Twitter de alguns verificados que declaram apoio ao Lula, enfim, nessas eleições, é um silêncio, né? Eles não criticam isso. E às vezes não é nem por falta de vontade, é porque para eles não sabem nem o que o Campos Neto à frente do Banco Central pode impactar na vida das pessoas. Mas a despolitização é tão grande que para muitos o que importa é a foto que o Lula posta na praia abraçado com a Janja. E aí, se posta essa foto, faz um sucesso. Mas o pouco que o PT dá sinais em relação àquilo que pretende fazer caso o Lula seja eleito, isso aí, para muitos, não importam, né? Vamos lembrar aqui de algumas coisas, né, do PT no poder, e que o próprio César vira e mexe pontua aqui e ali, que deveria se chocar muita gente e exigir dessas pessoas com que o PT se posicione claramente com medidas ou com propostas a favor do povo, né, do povo que trabalha e que produz, e não simplesmente que o PT continue essa esquerda na estética. Por exemplo, o PT, enquanto esteve no poder, fez menos reforma agrária que Fernando Henrique Cardoso. Mas o que importa para muitos despolitizados é que o Lula era amigo do sem terra, aí botava lá um bonezinho e ficava por isso mesmo. O PT não fez reforma tributária, mesmo tendo maioria no Congresso. Gente, isso aqui é muito sério. Mas o que importa para alguns é que o Lula de vez em quando vestia vermelho, bajulava governos de esquerda na América Latina e pronto, né? Só estética. O PT no poder pagou os juros mais altos do mundo, ajudando a aumentar aqui o nosso serviço com a dívida, destruindo a indústria nacional aqui, que tinha que concorrer com a indústria lá fora, que financiava a sua atividade a 1-2% ao ano, enquanto no Brasil o juro da Selic chegou a quase 30% ao ano na mão do PT, além de outras questões problemáticas em relação a essa política econômica, né, que foi mantida, por exemplo, né, o símbolo da carta aos brasileiros foi Henrique Meirelles, que ficou 8 anos à frente do Banco Central com o Lula, aí depois virou ministro da Fazenda do Temer. Com ele é que nós tivemos a malfadada reforma trabalhista, a PEC do teto de gastos e outras medidas mais que nós hoje aqui sentimos na pele os efeitos nefastos dela. O Meirelles depois passou a ser secretário do Dória, né, um governo que muitos esquerdistas, progressistas, criticam em São Paulo. E o Lula vira e mexe, sinaliza de que o Meirelles pode voltar a fazer parte no eventual governo dele. Então isso aqui é que tem que ser cobrado, né? A Petrobras, por exemplo, nos governos do PT, teve sim avanços importantes, teve descoberta do pré-sal, enfim, não estou aqui dizendo que foi só tragédia não, mas peraí, a Petrobras deu para Eunice Oliveira 1 bilhão em contratos sem licitação. Aí alguém pensa que o Lula tá distante do Eunice? Todo mês praticamente o Lula janta na casa do Eunice, ou lá em Fortaleza ou em Brasília. É um negócio inacreditável e ai de quem critica isso. Logo aparece algum petista para falar, não, mas é governabilidade. A governabilidade com esse está provado, deu errado, deu ruim. O Eunice foi um dos apoiadores do impeachment que o PT chama de golpe. Renan Calheiros a mesma coisa, e vários outros. Então, o Ciro denuncia tudo isso e propõe uma nova forma, né, de se fazer política sem esses conchavos, o que não quer dizer que você não deva ter um governo com participação política, o que não quer dizer que você deva criminalizar todo tipo de aliança, não, mas aliança em torno de quê? Insisto, o PT teve 4 mandatos, não fez uma reforma estrutural, tendo maioria no Congresso. Então é governabilidade para quê? Para se manter no poder? Para sufocar o nascimento de uma CPI? Enfim, é isso que o PT fez com a maioria que teve no Congresso. O que não quer dizer, insisto, que não teve alguns avanços, mas perto do que podia fazer, foi muito pouco e a gente não pode se contentar com pouco. Mas aí o Ciro, então, oferece uma nova forma de fazer política, põe o dedo na ferida em relação a essa política econômica que vem desde Fernando Henrique Cardoso II até hoje, passando pelos governos do Lula, da Dilma, do Temer e de Bolsonaro. E o Ciro, então, propõe um novo modelo econômico, mas, né, a despolitização faz com que muitas pessoas
tentem reduzir o Ciro a um meme. Foi para Paris. E o Ciro tem X% nas pesquisas, em vez de avaliar aquilo que o Ciro está propondo. Mas aqui vamos voltar para o texto do César, que vai fazer a crítica em relação a essa chapa Lula-Alckmin, dizendo que ele tem dúvidas. E ele traz aqui um ponto importante, que é como que essa chapa, no imaginário popular, rebaixa mesmo a atividade política, e isso aqui é importante. E não tenhamos dúvidas que aquilo que ele fala aqui do que o Alckmin dizia sobre o Lula e o que o PT dizia sobre o Alckmin, isso será explorado, é claro que será, e o PT tinha que ter pensado nisso antes. Aí muita gente fala de novo na governabilidade. Olha, isso aqui de colocar o Alckmin como vice do Lula tem um motivo muito forte, que é lá em São Paulo, que é tirar o Alckmin do caminho do Haddad, tentando facilitar a vitória do petista por lá. Agora, fazer isso aqui pode sim, como nós vimos, tirou o Alckmin da disputa, só que não reduziu a rejeição que a população paulista tem em relação ao ex-prefeito Haddad. Rejeição altíssima, que pode jogar a eleição no colo simplesmente de um outro candidato da direita. Já que o Alckmin não está lá, outro pode se beneficiar da ausência dele. Tarcísio de Freitas, por exemplo, tem aparecido bem nas pesquisas. Não estou dizendo que será ele, porque ele também será criticado, seja pela vinculação a Bolsonaro, altamente rejeitado no estado, ou até pelo fato dele nem de São Paulo ser. Mas tem Rodrigo Garcia, que vai tentar se desvincular do Dória para tentar construir o seu nome. Enfim, então muita gente aposta que essa coisa do Alckmin vice é só pensando em São Paulo. Mas aí muita gente fala que o Alckmin de vice é um aceno ao mercado e ao centro. Em tese sim, ok, porque o Alckmin, inclusive em 2018, era o preferido da elite financeira. Mas o PT teria outros 1000 nomes para fazer esse aceno, sem que isso implicasse na exploração dessa contradição daquilo que o Alckmin falava em 2018 do Lula, um criminoso querendo voltar à cena do crime. Palavras do Alckmin. Alckmin que dizia que o PT quebrou o país e que aquela quebra, inclusive, gerava todo aquele clima nas eleições em 2018. E o Alckmin tem razão nisso. Ou agora, porque ele virou vice do Lula, o PT não quebrou o Brasil mais? Foi brincadeira. Aí ele disse isso, então, de cabeça quente em 2018? Não, você tem várias falas do Alckmin nesse sentido. E como ele disse, tudo isso, inclusive, pode beneficiar, Bolsonaro. Apesar que Bolsonaro também, estando no partido de Valdemar da Costa Neto, que foi preso no escândalo do Mensalão durante os governos petistas, agora virou aliado de primeira hora de Bolsonaro. Inclusive o Roberto Jefferson, um grande apoiador agora aí, de Bolsonaro, em prisão domiciliar, também foi preso no escândalo do Mensalão durante os governos petistas. E tudo isso pode até, como eu disse, ser explorado pelo Ciro ou por outro candidato que tenta se apresentar como alternativa, mostrando que, peraí, Lula e Bolsonaro têm as suas diferenças? Tem, mas eles têm também muitos pontos em comum. Além do modelo econômico, tem esse modelo de governança política, em que quem se diz bolsonarista raiz agora, até pouco tempo, era lulista raiz. Então, vamos aguardar, ver como que essa campanha vai se desenrolar, mas se engana quem acha que tudo já está definido, porque tudo isso que eu falei e muito mais será explorado na campanha, como ele disse aqui, pelos marqueteiros. Então, meus amigos, é isso. Eu vou deixar o link, insisto, para quem quiser ir no Facebook do César e elogiar, criticar, apoiar ou não. Valeu e até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.